A gente terminou a última aula falando sobre os impedimentos e agora vamos falar sobre as causas suspensivas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Professor, Oi. sobre os slides da última vez, o senhor disse que tinha colocado lá no Uhum. Classroom, né? Só que não tá lá. Pelo menos eu não consegui encontrar. Eu só achei os Tá lá primeiros não? slides que eram sobre a ementa das aulas e tudo mais. Oxe. Mas o de Mas conteúdo mesmo eu não consegui encontrar. é porque é o mesmo link. É sempre o mesmo link. Ele só vai aumentando. É porque lá tá em PDF. Ah, é. Deixa eu ajeitar aqui. Ainda bem que você falou. O senhor está acessando o SIGA, professor, ou não? Já estou. Deixa eu ver aqui. Direito civil, atividades. Tá aqui o genograma. Não tá mesmo o slide. Deixa eu colocar no. Colocar no chat. Independentemente. Colocar no chat independentemente. Colocar aqui também como material. Obrigada, professor. Eu pensei que eu tinha colocado. Pronto. Agora tá lá. É para tá. Boa noite, Marcos. Colegas já estão chegando aqui. Hum. Bom, aí só me deu o feedback que vocês estão vendo, né? Sim. Então, na aula passada, a gente trabalhou as causas dos impedimentos e essa aula a gente vai trabalhar as causas suspensivas. Lá no Código Civil. Então, é importante que você tenha aí o seu Código Civil à mão para fazer as anotações, é sempre importante. E aí você abre ele no 1523, que são as causas suspensivas. Antigamente se chamavam essas causas
de impedimentos impedientes. E se você estiver lendo algum texto, algum artigo, algum livro que fale nesse termo, né, impedimentos impedientes, você já sabe que não são aqueles impedimentos que a gente viu na aula passada, mas são esses impedimentos do 1523. Então, vou mandar uma lida aqui, 1523. Abrir aqui o Código Civil. 1523. Oxe, aí não abriu, né? Eu tenho que parar essa apresentação para abrir especificamente o Código Civil. Aqui. Mesmo quando eu abro uma aba auxiliar, mas ele não mostra. Aí tem que parar a exibição, interromper e exibir novamente. Sim, agora sim, é o 1523, que são chamadas causas suspensivas, são chamados antigamente de impedimentos impedientes, e a sanção principal para este tipo de impedimento é exatamente o regime de bens, porque se procura preservar o direito do cônjuge que ele se casa com uma pessoa que não foi feita ainda a completa divisão de bens, não foi feita ainda a completa separação, e aí para não colocar em risco direitos, direitos de herança, direitos de divisão de bens, partilhas, aí se criou esses impedimentos para proteger o patrimônio do cônjuge. Então, do primeiro casamento. Ou os herdeiros que ainda não fizeram ainda a separação. Então, ele não tem a ver com a eficácia e nem a validade do casamento, mas ele gera uma situação de separação de bens. A principal consequência para quem se casa neste tipo de situação é exatamente ter obrigatoriamente a separação de bens, tá bom? O regime de bens a gente ainda não estudou, mas a rigor, o casamento pode ter um regime da comunhão universal, onde todos os bens se comunicam, seja antes ou depois do casamento. A gente tem o regime, a gente tem o regime da comunhão parcial, que é os bens que cada um tinha antes do casamento, fica na sua propriedade particular, e os bens que o casal conseguiu construir na constância do casamento é dividido por ocasião da partilha no divórcio. E existe o sistema da separação obrigatória, que o que é meu, o que é seu, então não se comunica nenhum dos bens adquiridos, nem antes e nem posteriormente ao casamento. Então, é o tipo de situação que vai atingir as pessoas que se casam em curso no 1523. Olha lá a leitura, né? Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver um filho com um cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens e partilhar aos herdeiros. Inventário é o nome de um processo judicial que é aberto em caso de herança. Então, quando a pessoa falece, quando ela morre, os bens passam a ser de propriedade dos herdeiros, só que para eles terem como vender
fazer qualquer tipo de negociação com relação a esses bens, eles, os herdeiros, né, precisam fazer um inventário e fazer a chamada partilha, justamente para não ter mais discussão patrimonial, né, não ter mais discussão sobre regime de bens. E esse processo é o chamado inventário de bens. Esse inventário de bens, hoje a lei permite, antigamente só era na justiça, na justiça. Hoje a lei permite que esse inventário possa ser feito também no cartório extrajudicial. Eu não sei quanto é que custa aqui uma escritura de inventário. Deixa eu ver aqui na tabela, para ter só uma ideia. Tabela de custas e emolumentos. Eu até expliquei o que seria, né? Custas e emolumentos. Alguém lembra qual é a diferença entre custas e emolumentos? Quem anotou? Custas são processuais e emolumentos é tipo quando vai fazer algo de cartório, alguma coisa nesse sentido? Isso, exatamente. Custas é aquela despesa que você paga para. Deixa eu ver se agora está aparecendo. Né? Isso, custas é aquela despesa que você paga para poder usar o serviço judicial, né? O serviço da justiça. E emolumentos é aquilo que você paga para usar o serviço extrajudicial, que no caso é o serviço lá dos cartórios. Aí por isso que tem a tabela de custas e emolumentos. Então toda vez que você vai lá no cartório reconhecer uma assinatura, fazer uma escritura pública, fazer algum documento lá que precisa do tabelião, você sempre vai pagar o que ele chama de emolumentos, tá? E aqui no inventário, no cartório, ó, inventário, partilha e separação, escrituras, ó. Escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio. Ó. Então, pode ser feito o inventário lá no cartório, e é sempre proporcional a tal da quantidade de bens, né? Se for até R$ 1.300, os bens, o valor é 377. Aí vai subindo, 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 conforme o valor dos bens, né? Bora ver o valor máximo aqui. A partir de R$ 800.000, o valor do patrimônio, o valor da escritura é 5.591. É sempre assim, né? Fixado em proporção do bem, né? Quanto maior o bem, quanto maior a herança que vai ter que ser dividida, maior são os emolumentos que são pagos. E você, para fazer como advogado também, tem lá na tabela da OAB, né? Quanto é que você cobra de honorários. Deixa eu só ver aqui quanto é os honorários. Vocês sabiam que tem uma tabela de honorários da OAB, da OAB, OAB do Piauí? Tabela de honorários da OAB do Piauí. Peguei aqui para ver quanto é que é. Nova tabela de honorários. Baixa aqui. Quem quiser, né, ser advogado e tal, e for precisar ser acionado para fazer uma escritura pública num cartório de um inventário, óbvio, né? Quando é assim no cartório extrajudicial é porque é acordo, viu? Todos os herdeiros têm que estar de livre e espontânea vontade, concordando com aquela divisão de bens. Se por um acaso tiver que fazer, achei aqui a tabela, estou procurando o inventário. Se tiver que fazer judicial, né, aí é mais caro. Aqui, ó, achei a tabela na internet.
tabela da OAB. Ó, um inventário, se houver imóvel regularizado, custa R$ 6.000. Assim, aí ele bota aqui uma observação: acrescentar o percentual mínimo de 5% do valor do montante imóvel, observando o valor mínimo. Então, o valor mínimo é R$ 6.000. Então, o advogado não vai fazer um inventário por menos do que R$ 6.000. Aí pode ser mais? Pode ser, até 5% do valor. Aquele lá de R$ 800.000, 5% dá quanto? Quem é bom de cálculo aí? Ninguém faz o cálculo nem para ficar Uns 40 mil, né? feliz. Ficar feliz para ganhar os 40 mil de escritura pública. Aí, se os herdeiros estiverem todos com bom acordo e o valor do patrimônio for esse aí, por exemplo, de 800 mil, né, os seus honorários, de acordo com a tabela da OAB, é 5% do valor do monte, ou seja, do montante, do monte mor. Então, realmente é bom, né, estudar essa parte aí do inventário, até porque inventário só faz quem tem patrimônio. Então, se a pessoa tem patrimônio, ela provavelmente vai pagar, né, os honorários do advogado. É interessante, né? Quem estuda quem se aprofunda e fala e estuda essa parte do inventário é bacana. Não passa problemas, né? Então, o primeiro caso aqui, voltando aqui para o Código Civil, o primeiro caso aqui é o viúvo que não fez o inventário, e aí o inventário pode ser judicial ou extrajudicial. O viúvo que não fez o inventário, se casar novamente, porque ele vai poder casar, né? Porque ele é viúvo, o casamento já encerrou. A consequência é que ele vai ter que, obrigatoriamente, ficar no regime de separação total. Segunda situação, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez, ou se anulou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez. Então, para evitar uma confusão, né, porque com relação ao filho, né, se a gravidez tem 9 meses, então ela ficou viúva ou por alguma situação se desvencilhou daquele casamento inicial. Então ela só deveria casar depois dos 10 meses da gravidez, que era justamente para não ter aquela imagem pública, né, de que o filho não é daquela pessoa, e sim não é da pessoa que ela está casando, mas e sim do casamento anterior. Isso aí, Marcos, exatamente, para não gerar dúvidas sobre a paternidade. Então, é uma forma de evitar esses casamentos desse item, né? Terceira situação, o divorciado, enquanto não houver homologada a partilha de bens do casal. Então, justamente para não ter problema de confusão patrimonial para casar, livre e desimpedido de tudo, né? Você tem que estar divorciado, porque senão vai ser bigamia, casar novamente com uma pessoa que já é casada. Mas não basta só estar divorciado, né? Precisa ter a homologação da partilha dos bens do casamento anterior. E justamente também para não ter problemas de divisão. Eu sou divorciado, me casei, mas não fiz a homologação da partilha, não fiz a partilha dos bens. Consequência, meu segundo casamento vai ser nulo ou vai ser inválido? Não, não é essa a consequência, né? A consequência é que obrigatoriamente vai haver
a imposição da separação de bens, separação total de bens. O tutor, o curador e os seus descendentes, irmãos, cunhados, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiver saudadas as respectivas contas, né? A gente já falou que tutor é aquela pessoa que recebe um órfão. Os órfãos são postos em tutela. E aí pode acontecer do tutor ser uma pessoa totalmente sem parentesco algum com a pessoa do órfão, né? E aí, caso eles desejam se casar, né, eles precisam ter cessado essa relação de tutela e ter feito a chamada prestação de contas. Então, quando, quando o Código Civil fala lá daquela parte de tutela, ela dá muita atenção para a prestação de contas, né? Então, também é outra situação que vai gerar a separação obrigatória. Bom, voltando aqui ao slide. Então, em 1523, em linhas gerais, são esses os impedimentos. Agora vamos ver aqui. Professor, Ui, aí no caso, se a pessoa quiser casar e tiver contemplado nesses 4 quesitos aí, ele sempre vai ter que casar com separação total de bens. essa é a consequência. Porque senão vai ter confusão patrimonial. Como não teve ainda a partilha, vai gerar. Será que aquilo é meu, se não é meu? Se eu estou misturando um patrimônio do outro casamento? E aí é muito para proteger os herdeiros, né? A sanção principal é exatamente esse, do regime a separação obrigatória, não afeta nem a validade, nem a eficácia. Os incisos 1 e 3, aí é bom vocês anotarem, né? O inciso 1 e 3, eles têm um caráter para evitar confusão patrimonial. Então, a lei faz todos esses cuidados justamente para não haver confusão patrimonial. E aí vem a pergunta aqui, né? É possível fazer o divórcio sem partilha? Porque naquele artigo lá está dizendo, né? No inciso, deixa eu puxar aqui o inciso do 1523. Está dizendo, o divorciado enquanto não fizer a partilha, né? Então, o inciso terceiro desse 523, só pela leitura dele, você já observa, né, de que existe a possibilidade de uma pessoa ser divorciada mesmo sem fazer a partilha, ou não? Sim, professor. Sim, né? Sim. Pela própria leitura dele, você já deduz que sim, é possível, porque ele fala o divorciado, né? Enquanto não for dada a partilha. Então, a resposta a essa pergunta aí, que está na Professor, tela. Oi, uma dúvida meu processual. Quando no caso do divórcio com que tem, né, patrimônio e tal, o processo do divórcio e o processo da partilha, eles vão ser apartados ou eles vão ser na prática, né? Como é que vai isso? ser, como é que vai correr, né? É, eu não lembro de ter pego algum na prática, como no meu exercício, né, de juiz. Mas, porque eu já trabalhei nessas varas, né, vara única, que pegava todos os tipos de casos. Mas o que eu posso imaginar como juiz, como poderia ser, é o juiz, sim, dar o divórcio, decretar o divórcio, e o processo ficar pendente apenas com relação à parte que diz respeito à partilha dos bens. Porque quando você entra com pedido de divórcio, esse pedido de divórcio pode ser amigável ou pode ser litigioso, né? Amigável é quando todos estão de acordo, pode ser feito inclusive lá no cartório também, aí tem lá a tabela de emolumentos para saber quanto é lá no cartório. Se todos estão de acordo, todos são maiores, capazes, não tem nenhum incapaz, não tem nenhuma criança, não tem nada que precise de uma intervenção do Ministério Público sobre esse caso.
todo mundo está de acordo, vai lá no cartório, faz a escritura, faz a partilha, faz o divórcio, está tudo encerrado. Divórcio litigioso. Bom, eu não estou concordando com a divisão de bens que você está me propondo, eu não concordo, eu acho que eu tenho mais direitos do que você está me propondo, então aí já é um divórcio que a gente chama de litigioso, né? Um divórcio que tem controvérsia. Bom, nesse caso, os pedidos são vários, né? Então, tem divórcio, o pedido de divórcio propriamente dito dentro do processo, tem o pedido de partilha dos bens, tem pedidos, se tiver crianças, por exemplo, guarda, direito de visita, tem uma série de coisas. Os pedidos são vários. E aí não é proibido, não é, de forma alguma prejudicial que o juiz decida logo o pedido de divórcio e deixe essas outras questões para posteriormente, para decidir posteriormente, já que há litígio sobre isso, ainda vai haver talvez uma perícia para fazer uma avaliação daqueles imóveis, ou ainda vai haver produção de prova para saber quanto aquela pessoa contribuiu, quanto o outro ajudou, enfim, é uma situação complexa. E aí você não pode, por exemplo, travar a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa está travada esperando o divórcio, né? Porque ela só pode casar novamente, um exemplo, né? Se ela quiser casar novamente, se tiver o divórcio. Então, resolve logo o divórcio, o juiz decreta o divórcio do casal, e aí essa parte da partilha fica posteriormente. É isso que o próprio Código Civil, daí você vai lá no 1581 do nosso Código Civil, e aí você faz essa lembrança aí, anota aí no seu vadimeco, né? No 1581. Ou faz a referência lá no 1523, no inciso terceiro. Você faz lá, no inciso 3. O artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Tá? Então, é perfeitamente possível que o divórcio seja feito e o processo segue com essas outras questões. Discussão sobre guarda, discussão sobre partilha, discussão sobre bens que de repente um está sonegando, não está mostrando, não está dizendo todo o patrimônio, enfim. Essas discussões que você deve imaginar que vai demorar, né? Porque vai demandar prova, vai demandar perícia, por exemplo, né? Então, imagina, quanto tempo médio a Justiça do Piauí leva para julgar um processo? Vocês tiveram curiosidade de ver essa informação? Uma vez eu falei para vocês aqui. Você vai no relatório de Justiça em Números. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Você vai no relatório de Justiça em Números. Ó, vou mostrar aqui para você. Onde é que você acha o tempo médio de tramitação da Justiça? Todo ano o CNJ faz um relatório em que ele mostra o tempo médio de tramitação dos processos na Justiça brasileira. Então você imagina quanto tempo, Karen, você acha que leva um processo de divórcio para se resolver na justiça brasileira, com tudo, tudo. Partilha, tudo, guarda, tudo. 5, 6 anos. É um chute, né, Francisco? Eu chutei. É um chute. Mas a gente já vai ver aqui, ó. A gente já vai ver aqui dado mesmo anual, do último ano. Abrir aqui, ó, relatório de Justiça em Números. Esse é um documento público que está no CNJ, que você pode acessar. Aí eu faço uma busca pelo negócio chamado tempo médio. Tempo médio, tempo médio tempo médio dos processos. Esse daqui que é o dado bacana para a gente ver. Olha, tempo médio de processos na justiça, tá? Quanto tempo a justiça leva para resolver um caso? Nesse lado de cá, né? Esse lado, deixa eu ver, esse lado aqui, né? Tá vendo aqui? Esse lado aqui é conhecimento. Deixa eu ver que vocês estão vendo. É do lado direito, né?
Do lado Nós direito. estamos vendo estadual do lado esquerdo. Estadual do lado esquerdo aqui para nós. Pois é. No estadual tem dois lados, né? Tem o lado esquerdo. É porque para mim tá confuso. Esse 4 O lado anos e direito é 2 meses eleitoral, aqui, ó. professor. O lado Esse direito é lado aqui, ó. eleitoral. Sim, eu sei. Eu tô falando aqui, ó. Esse aqui, ó, estadual, tá vendo? Ah, sim, do lado e do outro aí nesse aí. Vai. Exatamente, entendeu? Certo, professor. É, esse lado aqui é ação de conhecimento. Desse outro lado aqui é ação de execução. Então, quanto tempo a justiça leva para resolver um processo de conhecimento, né? Eu perguntei para a Karen, quanto você acha que a justiça do Piauí, quanto tempo leva para resolver um processo de conhecimento? 4 anos aí. Aí, 4 anos, não, isso aqui é Rio de Janeiro, né? Bora ver do Piauí. O Piauí, tá bem aqui, ó. Piauí. O Piauí, ele leva na média 2 anos e 7 meses. Isso é a média, né? A média do Brasil, 3 anos e meio. No Brasil, né? Então, se aqui no Piauí, a média é 2 anos e 7 meses, você casou, Karen, aí você decidiu se divorciar e agora você quer casar novamente. Aí tem que entrar com uma ação na justiça do divórcio para poder casar novamente, senão você é bígama, né? Vai cometer o crime de bigamia, não pode. Então você contrata um advogado, ou então você mesmo é a sua advogada e entra com a ação, já sabendo que, na média, o Tribunal de Justiça do Piauí entregará a sua sentença em 2 anos e 7 meses. Então você imagina, você vai esperar, hoje você está com a sua vida, você quer casar novamente, você quer ter uma outra vida, uma outra família, etc, etc. E aí você vai esperar mais ou menos 3 anos para poder casar novamente, né? Então, é bem complicado essa situação. Então, se não tivesse como você logo conceder o divórcio, você ia entrar nessa fila aí, ia esperar esses anos todos e de repente ia atrasar a sua vida, né? Seus relacionamentos, você iria perder oportunidades e uma série de coisas. Bom, por isso que o 1581 já prevê que é um processo de divórcio, é um processo muito complexo, que vai discutir muitas coisas, que vai ter questão sobre guarda de filhos, vai ter questão sobre patrimônio, vai ter questão sobre uma série de questões. Permite logo para que o juiz conceda logo o divórcio. Então, ele concede o divórcio, você vai com essa ordem do divórcio, com esse aí, decreto do divórcio, com essa sentença do divórcio, você vai lá no tabelião onde fez o registro do seu casamento, e lá o tabelião vai fazer a averbação. Ele vai anotar na margem do registro do casamento que naquele dia houve a decretação do divórcio. Pronto, aí você tira uma nova certidão, já com essa averbação. Lembrando que isso tudo é pago, tá, Karen? Você vai pagar tudo isso aí. Você vai pagar as custas para entrar com a justiça, com a ação na justiça, Só você vai pagar a prejuízo. escritura. Vai pagar as custas para entrar na justiça, vai pagar as custas do emolumento lá para fazer a averbação. A averbação ele vai te cobrar, depois quando tu expedir a certidão nova, ele vai te cobrar também. Enfim, o tabelião cobra tudo lá no cartão. Aí sim você pode casar, né? E aí fica discutindo lá no processo, esses 3 anos lá, questão da partilha, né? Diga lá, Francisco. Era isso. Eu digo assim, não ter essas pendências, deixa o judiciário mais ligeiro, né, professor? Ah, com certeza, é outro mundo, né? Se você consegue ter acordo, né? O acordo é melhor do que uma boa briga, né? O acordo é sempre a melhor opção. Ainda que a primeira vez possa não parecer, mas o acordo sempre é a melhor opção. Porque Professor, você tem autonomia, você tá na sua mão decidir, tá na mão do juiz. Se você botar no judiciário, tá na mão do juiz decidir. Então, é uma decisão assim que você não sabe o que é que vai vir. Aí nos acordos, não. Quando você está com acordo, o acordo, a decisão está na sua mão. Você decide, você e a outra pessoa, né, decidem. E é bom a gente poder decidir o rumo das nossas vidas, né? Não é muito legal a gente deixar
a nossa vida sendo decidida por outra pessoa, né? Que é um juiz, por exemplo, né? Por mais capacitado que esse juiz seja, por mais conhecedor do direito de família que ele seja, mas ele não sabe a realidade do casal, ele não sabe como, né, as relações foram constituídas e foram desconstituídas. Então, ele vai dar a decisão dele de acordo com a lei, ele vai usar aquele silogismo lá, né, premissa maior é a lei, premissa menor é o fato, e vai dar a conclusão, vai adequar a lei ao fato, fato à lei, e vai resolver essa questão do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista das relações afetivas, das relações sociais, será que esse conflito foi apaziguado? Muito provavelmente não. Então, quando você faz o acordo, Francisco, é sempre a melhor opção. Professor, outra pergunta minha é na questão, você falou ali do inventário. Se é de acordo, vamos supor, no inventário, tem que botar tudo ou pode ser parcial do que tem? Todo mundo tomando conhecimento. Olha, esse negócio de sonegar bens do inventário é bem complicado, né? Porque duas situações aí, né? Uma, ou as pessoas estão sonegando os bens, ou elas estão colocando menos bens na partilha para pagar menos imposto, né? Você sabe que tem um imposto chamado ITCMD? ITCMD, né? Imposto Sim. de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então, toda vez que a gente está falando de inventário, incide um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. E aí, esse imposto, ele é calculado de acordo com ele é calculado de acordo com o montante. Ele é calculado de acordo com o montante. Então, muita gente, para pagar menos imposto, ou sonega um bem, não está lá, não bota lá no inventário, ou diz que esse bem vale menos do que ele vale, né, para poder pagar menos tributos. Cada estado faz o seu código tributário, esse imposto aí é um imposto estadual. Então, tem que abrir o código tributário do Piauí para saber quanto é a porcentagem. Geralmente, a alíquota é geralmente 4%, 5%, por aí assim. Creio que deve ser no Piauí, deve ser nessa faixa. É porque eu pergunto assim, se as partes, por exemplo, os herdeiros, podem fazer de consciência mesmo, assim, vamos fazer por parte, para pagar, exatamente a questão do pagamento. Ou não pode, o cartório não pode fazer isso. Eu faço hoje um, daqui a 5 anos faço outro. Pois é, o problema disso é que o cartório ele não tem como saber, ele vai confiar na declaração de boa-fé das pessoas. Então, o cartorário Certo. não tem como verificar isso, a não ser que tenha havido um testamento prévio, e aí esse testamento foi registrado, aí na hora do tabelião fazer o inventário, ele consulta os sistemas nacionais para saber se tem algum testamento. E aí, se esses bens sonegados apareceram lá no testamento, por exemplo, né, aí ele já não vai fazer. Se tem testamento, é sempre judicial. Primeiro tem que resolver lá na justiça a partilha dos bens. Então, é um problema, né? É um perigo com relação a isso, de sonegar bens, né? Então, o ideal é que seja feito o patrimônio completo. Porque se está sonegando algum bem, tá deixando de informar algum bem, e você pode estar lesando direito de algum herdeiro que não estava sabendo da existência desse bem, o que é possível acontecer. Você pode estar lesando algum credor do de cujus. Então, de repente, o banco tem um empréstimo e o de cujus era mutuário, tinha esse empréstimo. E aí, quem paga a dívida do empréstimo é a herança, né? Não é o patrimônio dos herdeiros que vai pagar, mas é a herança. E aí, de repente, sonega-se um determinado bem para que o banco não saiba que os herdeiros estão recebendo valor suficiente, bem suficiente para pagar a dívida. Então, gera uma outra discussão
com relação aos credores que podem ser prejudicados. A pergunta é se a herança é o espólio. A Luísa está perguntando aqui. A figura jurídica do espólio é aquele ente que responde pela herança do decujus. Então, espólio e herança tem uma diferença sutil, né? O espólio é aquele ente que vai demandar, vai entrar com a ação, vai ser demandado. O espólio é um ente que o próprio Código Civil é um chamado ente despersonalizado. Então, esse espólio, ele vai ser sujeito ativo das ações, por exemplo, que o decujus, vocês sabem que é o que morreu, né? O decujus, ele tinha créditos para receber, sei lá, tinha aluguéis, tinha valores, tinha alguma coisa para receber. Quem que vai cobrar? É essa figura jurídica, esse ente despersonalizado chamado espólio. E se esse espólio vai ter que entrar com ação na justiça, vai ganhar a ação, vai receber o dinheiro, enfim. E se o inverso também acontece, se o decujus era devedor, o espólio que vai ser demandado, né? Em vez de o credor ajuizar uma ação de indenização contra cada herdeiro, uma ação de indenização ou uma ação de cobrança contra cada herdeiro, imagina como seria complexo isso, né? A pessoa morreu, deixou 10 herdeiros e deixou uma dívida. E aí o credor, para cobrar essa dívida, teria que ajuizar 10 ações ou uma ação contra os 10 herdeiros. Não ia dar muito certo. Então, existe essa figura do espólio, que é um ente despersonalizado e que vai responder pelas dívidas e pelos créditos do decujus. E a herança é aquilo que vai ser transferido para os herdeiros, se houver, né, herança, né, porque tem casos que o inventário é negativo, ou seja, a pessoa não tem bens, não tem bem nenhum. Mas se houver, a herança, ela é transferida, né, transferidas para os herdeiros. Então, espólio e herança são coisas diferentes, apesar de semelhantes e terem a ver uma com a outra. Massa falida é como se fosse o espólio de uma pessoa jurídica. O Arthur falou, a massa falida é como se fosse o espólio de uma pessoa jurídica, né? Ela morreu, né? E aí ficou ali os bens, as dívidas, ficou todo o resto ali para decidir, né? Sim, massa falida também é como se fosse um espólio, só que de uma pessoa jurídica. E aí, ó, a Karen entrou com a ação, vai ter 2 anos e 7 meses. O juiz vai dar uma sentença, aí tá resolvido, né, Karen? Não tá resolvido, porque esse outro ladinho daqui é o lado da execução. Então, você recebeu a sentença, ela transitou em julgado, mas ela ainda não se transformou num bem da vida, né? Para ela se transformar num bem da vida, para você conseguir exatamente o valor, o dinheiro, o crédito, seja o que for que o juiz lhe deu lá na ação de conhecimento, você precisa entrar com a fase de cumprimento de sentença, a chamada fase de execução. E a fase de execução, num processo litigioso, é uma coisa muito sofrida, porque imagina, a pessoa já não tinha acordo do processo de conhecimento, então ela já estava resistindo até o máximo que podia. E aí não conseguiu, o juiz deu a sentença, agora vai para esse outro lado, né, que é a fase de execução. Aí mesmo é que ela vai resistir. Ela vai sonegar bens, ela vai desviar bens, ela vai ocultar bens, ela vai fazer todo o possível, não vai deixar nenhum dinheiro na conta bancária, então você pede o Bacenjude, sabe o que é o Bacenjude, né? O Bacenjude é uma penhora bancária. Você pede um Bacenjude e não acha nada, não acha R$ 1, é complicado. Então, se vocês observarem que, por curiosidade, esse lado aqui, que é o lado da execução, né, é o lado do cumprimento, né, ele sempre é maior. Não sei se vocês perceberam. Ele Sim, sempre é maior. maior. Então, olha, no Mato Grosso, Francisco, você vai esperar 17 anos para receber a nota promissória, viu? Se o cara já estava casado um tempão, mas morreu e não recebeu.
Você vai esperar 17 anos para receber a nota promissória. Aí aqui são os prazos gerais, né? 3 anos e meio para um conhecimento e 10 anos e 7 meses um processo de execução. É um negócio bem complicado. Então, assim, você fica com a sua vida empatada, você fica sem poder casar, sem poder ter outras relações e tal. Então, o acordo sempre é a melhor opção. Ah, mas eu perdi, não ganhei o que eu imaginava que eu ia ganhar e tal. Você ganhou tranquilidade, você ganhou tempo de vida. Quanto é que vale um dia da sua vida? Quanto é que vale isso daqui, ó? 10 anos da sua vida que você está litigando ali, tentando fazer aquilo ser cumprido e tal, e com estresse, sem dormir, indo para audiência, gastando com advogado, custas e não sei o que mais, é bem complicado. Então, sempre que vocês tiverem uma oportunidade de tentar solucionar qualquer lide, seja ela de família, principalmente, né? Família, é, civil, sempre prefiram a conciliação. Quando Sempre você falou prefiram. família aí, sendo casado, os cônjuges também têm que assinar, né? Ou não? Sim, se for consensual, tá? Se for Sim. acordo consensual, tem que ter a concordância dos cônjuges e se por um acaso tiver menores envolvidos, esse acordo tem que ter a supervisão do Ministério Público. O Ministério Público é aquele ente que cuida da defesa da sociedade, então, e também dos menores, da criança, né? Da criança e adolescente. Então, mesmo que não sejam órfãos, que tenham um pai, que tenham mãe e tal, o Ministério Público ele quer saber se os direitos deles, dessa criança e da adolescente, está sendo observado. Não é resguardado. Uhum. Então o Ministério Público sempre vai querer saber. Porque de repente pode estar fazendo um acordo muito bom para o pai e para a mãe, para o marido e para a mulher, mas um acordo muito péssimo para as crianças. E aí o Ministério Público não concorda com esse acordo, e aí o juiz não homologa esse acordo. Então é uma coisa interessante. Tá, então isso aqui são dados, né? Dados. O Francisco deu um chute, né? No chutômetro, né? Deu um chute lá, mas quando você vê dados, você fala com dados. Então, se for, vai ser um advogado, Francisco, que vai atuar nessa área de família, e abrir aqui a tabela e mostrar para a pessoa, né? Que se você for litigar na justiça, você vai levar na média. Gente, isso aqui é a média, tá? É a média. É a média. Se o seu caso for julgado na média, se o seu caso for fora da média, aí não tem prazo, não tem tempo. É 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então, isso é na média, ou seja, na melhor das hipóteses. Você pode ter um pouquinho de sorte e ser julgado um pouquinho antes. E você pode ter um pouco menos de sorte e ser julgado muito tempo depois. Então, isso é a média. Isso já é um prazo muito longo, né? Você ficar 2 anos, 7 meses esperando um divórcio, você ficar 2 anos, 7 meses esperando uma resolução da sua vida, não é muito, não é muito aconselhável, não. Né? Então, vou até colocar aqui no chat para vocês, Eu creio que esse no Amapá relatório. é curtinho, né, professor? No Amapá o tempo é bem pequeno. Hã? No Amapá, é bem pequenininho os tempos lá. Tem muito a ver também com o tamanho do tribunal. Se o Amapá eu sou de lá, né? Então é, é, é o tribunal pequeno, Pessoal menor, né? Demanda, né? tem pouca demanda, tem poucos juízes, entendeu? Tem isso também. E tem a celeridade, né? Porque lá modéstia à parte, mas lá sempre foi referência de justiça célere no Brasil. Tribunal de Justiça do Aí Amapá. eu, casa bem pequenininho lá. É. Então, sim, né? É possível fazer o divórcio, viu, cara? Você vai poder fazer o seu divórcio. Né? Não estou aqui agora, não, mas você vai poder fazer o seu divórcio sossegado, sem estresse, né? Peça para o juiz, seu juiz, me deu meu divórcio, eu quero casar de novo. No 1581, ele vai conceder, tá?
E aí fica litigando aí os 3 anos com relação às outras coisas que tá pendente. Tá? Então, sim, essas questões já foram decididas também em súmula. Tem uma súmula do STJ, a súmula 197. Aí você anota aí no seu caderno, aí no seu vadimeco, anota aí no 1523, inciso terceiro. Se a editora do Vadimeco já não fez essa referência, né? Tem aí no de vocês? Tem algumas editoras que fazem a referência, tipo, olha a súmula 197. No meu tempo, professor. Tem, ó, exatamente. Muito bom. Qual é a editora? É a Juspod. É bom. Tem algumas Vadimeco que o organizador ele já tem esse cuidado e já faz esses links, né? E é muito importante, porque isso cai na prova, cai no exame da OAB, é muito importante você fazer esses links, principalmente quando a matéria já é simulada, né? Então, sim, é possível fazer o divórcio sem necessidade da partilha. O inciso 2 e o inciso 4 do 1523, daí você anota aí no seu adbeco, que o motivo é evitar confusão de sangue, evitar a confusão com relação à paternidade, né? Porque hoje em dia, vocês sabem que tem um exame de DNA, que é um exame muito sofisticado, né? É um exame muito sofisticado que ele detecta, né? Probabilidade, a probabilidade daquela pessoa ser filho daquele réu, né? Daquele pai. O exame de DNA, ele é sempre probabilístico, né? É sempre uma probabilidade. E eu não sei se vocês já viram um exame de DNA, já leram, já conseguiram acessar, que geralmente é em caso de segredo de justiça e tal. Mas se vocês conseguirem ver ou acessar um exame de DNA, vocês vão ler lá no finalzinho, quando o perito dá a conclusão, ele diz assim, sempre no âmbito, no caso, no âmbito da probabilidade, né? Ele vai dizer assim, a probabilidade de fulano ser pai de Beltrano, ou seja, a probabilidade de ser pai e filho é de, aí ele vai dizer a percentagem, 99,9999. Aí tem várias metodologias para você fazer o exame de DNA. E conforme a metodologia que foi usada lá pelo perito, vai ter mais noves. Parece um negócio assim, só menos importância, né? Mas tem a sua razão de ser. Quanto mais apurada a técnica, mais noves você vai encontrar. Então, é 99,999, só 39, por exemplo. Aí você vai ver um outro laudo que tem 99,99999, são mais noves. Né? É muito interessante isso. Conforme a técnica, conforme a metodologia aplicada para comparação dos dados genéticos, maior é a probabilidade. Por que que lá o perito nunca vai dizer fulano é filho de Beltrano? Ele nunca vai dizer. 100% ele não vai botar, não. Não, ele nunca bota 100%. Por que que ele não bota 100%? Porque é impossível se alcançar 100%. É impossível. Porque você já viu a questão dos gêmeos? Hum? A questão dos gêmeos tem até um processo curioso na justiça, né? Que eram 2 irmãos e um deles namorava uma moça e aí a moça ela engravidou e tudo, aí foi colocar um dos irmãos na justiça, né? E aí, como eles eram gêmeos, né? O exame de DNA não deu conclusivo. Não deu, como nenhum exame de DNA vai dar. Né? É sempre uma probabilidade. 99,999.
Aí, o que a justiça fez? Quem é que vai pagar a pensão? É o gêmeo A ou é o gêmeo B? Como é que você resolveria essa aí, Marcos? Quem é que vai pagar? Dividem, professor. Que inusitado esse negócio. Inusitado isso, né? Mas foi uma decisão na justiça brasileira e a justiça condenou os dois a pagar a pensão, né? Foi até interessante esse Aí, caso, Marcos, né? tu acertou, Marcos. É, os dois vão pagar a pensão, né? Um está sendo inocente na história, né? Porque não é realmente o pai. Mas para vocês verem um exemplo extremo de como o exame de DNA, que parece ser a prova infalível, que parece ser uma prova acima de qualquer, né? Não é. Até ele falha, até ele erra, e ele, por isso que o perito nunca vai dizer 100%, né? Até porque ele não estava lá, né, Francisco? Ele não estava lá para saber, né? Ele não, ele, Exatamente. ele não tem como dizer. É sem Embora probabilidade. os genes aí não sejam iguais, né? Embora os genes não sejam iguais, mas tem 99, quer dizer, mesmo assim batia com o menino, né? Exatamente. É. Tu ri, né, Wallace? Imaginou a cena, né? O perito lá, olhando, aí ele atesta, né? Foi, eu vi, aconteceu realmente, né? Não, mas isso é impossível, né? Então ele não tem como atestar, né? Não tem como afirmar que é 100% é, são 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, então tem como afirmar que é 100% de certeza. Tem não, Wallace. Nenhum perito vai te afirmar que é 100% de certeza. É sempre probabilidade. 99,999, e quanto mais 9 você enxergar no laudo, que ver quando você estiver judicando, quando, atuando, militante lá na vara da família, você vai ver. Vai ter laudos de DNA que vai ter menos 9 e vai ter laudos de DNA que vai ter mais 9. E você vai ficar perguntando assim, mas por quê? Né? É porque é assim, conforme a técnica, maior é a precisão. Mas nunca é certeza. Lembra dos gêmeos, tá? Existe possibilidade de serem gêmeos, né? Gêmeos idênticos, daí, enfim. Então, essa questão do exame de DNA, ela não é uma prova plena absoluta, é a melhor que temos, né, até agora. Mas, antes da gente ter essa prova do DNA e tal, a justiça trabalhava com outras formas, né? Por exemplo, o exame de sangue. O exame de sangue era assim, né? O exame de sangue era excludente, né? O exame de sangue era se o pai é O, se a mãe é o filho não pode ser outra coisa, né? Tem que ser O, né? Então, se o filho era outra coisa, então eliminava esse pai, por exemplo. Então, essa pessoa não poderia ser o pai. Fazia a tal da tipagem sanguínea, né? Então, já foi um método utilizado para identificar paternidade, a tipagem sanguínea, como excludente, né? Excludente. Ou seja, se os exames de sangue dessem é, tipos incompatíveis, então aquela pessoa não é o pai. Então já teve isso daí, já teve o exame do lóbulo da orelha. Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas o lóbulo da orelha, essa parte, né, parte aqui, maciazinha, gordinha que tem aqui na orelha, não tem? Se você reparar, o seu é idêntico ao do seu pai. Depois começa a reparar. Alguns são pregados, outros são soltos. Repara o lóbulo da orelha e começa a reparar o seu lóbulo da orelha e repara o lóbulo do seu pai. Esse já foi um método válido, por incrível que pareça, né? Esse já foi um método válido para identificar a paternidade, né? O lóbulo da orelha. Eu olhava assim, pela orelha, você tem um lobo da orelha parecido, então você é o pai. Pode ser, né? É, e trabalhava-se também com presunções, né? Presunções. Óbvio que hoje em dia, entre o lóbulo da orelha e o exame de DNA,
é mais confiável o exame de DNA, né, Marcos? É. Mas não tem exame de DNA. Tipo, a pessoa não tem dinheiro para pagar, o Estado não tem como fornecer, é, o- enfim, não tem. Riscou essa opção de prova para ser produzida. E aí vai ficar sem decisão sobre a paternidade? Não, né? Tem que partir para outros métodos, né? Fazer o exame de sangue, para saber se é pelo menos compatível, o exame do lóbulo da orelha, para ver se é parecido, entendeu? É sério, tem essas coisas. E tem também as presunções. Olha o 1597. 1597. As presunções. Então, deixa eu, deixa eu botar aqui, ó. É interessante isso daqui, ó. Então, imagina um cenário que não tem DNA. Imagina um cenário que não tem 1597. Procura aí o seu, ó, 1597. Imagina um cenário que não tem DNA, imagina um cenário que não tem exame de sangue, mas e pode acontecer, né? O juiz vai dizer assim, não, eu não vou dar esse direito. Não, vamos trabalhar com outros métodos, né? Inclusive o método das presunções, ó, o 1597. Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, 180 dias é o quê, Marcos? 6 meses, né? Então, 6 meses. 1 ano e 6 meses. então se nasceu 1 ano e 6 meses, 180 dias? Não, perdão, professor. Que 180 calendário é dias. esse, Marcos? Esse teu calendário É, tá bom, né? 6 meses. Pago só daqui a 1 ano e 6 meses. Não, 180 dias, 6 meses. É. E aí, no mínimo, tem que ficar 6 meses sem aparecer uma criança ali naquela relação, né? Porque se aparecer uma criança antes de 6 meses, significa que essa criança não é desse casal, né? Não? Provavelmente ela já estava grávida quando teve esse outro relacionamento. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, essa é uma presunção. Tinha 6 meses, nasceu com menos 6 meses, aliás, no mínimo 6 meses, presume-se que é do casal, porque já pode, né? A literatura médica já fala, né, que Os prematuros. os prematuros com 7 meses já podem respirar, já podem, né, com auxílio de equipamentos e tal, incubadora, essas coisas. Então, é uma presunção, viu? Aqui eu não preciso de exame, não preciso de nada. Nasceu 180 dias da convivência conjugal, presume-se que é filho, né? Os nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução, que é até o contrário, né? Dissolveu a relação aí 300 dias depois nasceu a criança. Presume que é o quê, Francisco? Que é É filho, porque possa do, ser filho. do anterior, né? Do anterior Sim, casamento, né? Pois é. é. Então é outra presunção, né? E aí eu não tenho exame de sangue, não tenho DNA, não tem nada. Eu trabalho com presunções, né? É. Os havidos por fecundação, mesmo do marido falecido, é outra presunção. Então, não tô marcando aqui, não tô vendo. Os nascidos 180 dias, os nascidos 300 dias, tudo são presunções, né? Os havidos por fecundação, e essas são as questões problemáticas, né? Mesmo que o marido morreu, né? Mas ele deixou lá espermatozoide e ovos fecundados. Esse aí já fica mais fácil, que tem onde provar, né? Se você deixou, né? Tem. A, a questão controversa é se ela pode fazer mesmo depois da morte, né? É, Como é que uma pessoa pode ser pai de outra mesmo depois da morte? Mas, Não tem que enfim, ter né? autorização, não, professor? Tem.
tem que ter autorização dele para poder fazer o uso, né? Os havidos, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção, concepção artificial. Também a mesma coisa, né? Espermatozoide, óvulos. Os havidos por inseminação artificial heteróloga. A homóloga é quando é do casal, né? Óvulo, espermatozoide, do casal, né? Heteróloga é quando tem alguma dessas partes, ou espermatozoide ou óvulo é de terceiro, né? É o banco, né? Aquele banco, né? É do banco. Tem o banco, tem gente que é doador, né? Tem homens que é doador Isso. são doadores de espermatozoides e tal. Então é meio estranho isso daí, né? Mas tem, né? Aí o problema depois as ações de investigação de paternidade depois, É de né? reconhecimento aí. Tem mais de 100 filhos, né? 200 filhos, sei lá quantos. Mas sim, então são presunções, entendeu? E é possível você trabalhar com a questão das presunções. Então, a preocupação dessa legislação aí dos impedimentos impedientes é justamente essa questão da, da confusão, né? Confusão de sangue. Como é que eu posso evitar essas causas suspensivas, né? Como é que eu posso evitar que eu tenha que casar sempre no regime da separação total, né? Bom, a solução está lá no parágrafo único do artigo 1523. Como é que eu evito isso aí? Quem é que lê aí o 1523, parágrafo único do Código Civil? Artigo 1523, parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1º, 3º e 4º deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2º, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Pois é, né? Então, como é que eu consigo resolver essa questão dessa regra? Eu faço a petição ao juiz para que o juiz me conceda o benefício do 1523. Aí o juiz vai verificar se está sendo preservado o patrimônio dos herdeiros, se não está havendo confusão patrimonial, se não tem problema com confusão de sangue, para resguardar a presunção de paternidade. Então, se tiver tudo resolvido, e aí a lei fala o modo, né, que o juiz vai entender como resolvido, pronto. Aí ele pode autorizar. E aí você não precisa casar obrigatoriamente na separação, com a separação de bens. É uma opção, né? Uma alternativa. Quem é que pode opor essas causas, né? Essas causas suspensivas. Quem pode opor é as pessoas que estão lá no 1524. Quem é que lê aí 1524? Posso ler. Pode? As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Então, só quem, em tese, seria prejudicado, né? Com o patrimônio, a sonegação do patrimônio, de não ter feito a partilha, ou os outros herdeiros, geralmente são eles que são prejudicados. Então, podem ser apostas até a celebração pelos parentes em linha reta, de qualquer dos nubentes, pai, avô, filho,
sejam consanguíneos ou afins e pelos colaterais, até o segundo grau. E aí a gente fez aquela contazinha, né? Vocês lembram? Segundo grau? Vai dar Sim, quem? Vai dar quem? Segundo grau. Irmão? Vai dar até o irmão, né? Deixa eu ver É. aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui a tela? Ou não? Não, né? A tela está dos slides, professor. Ah, a tela tá nos slides. Fazer a conta. Jamboard. Fazer aquela contazinha, né? Ancestral comum. Agora tá vendo, né? Ou não? Agora estão vendo? Sim, Sim, professor. professor. É, né? Ancestral comum. Aí tem aqui as aqui são em linha reta. Aí fazer aqui o outro colateral. Só vai até o segundo grau, né? Então, ó, cada vez que eu subo, né? Encontrar o ancestral comum, né? Eu conto um grau. E cada vez que eu desço, eu conto um grau para achar o parente, né? Então, ao segundo grau, até os irmãos, né? Então é bem simples para fazer essa contagem aqui. Falar nisso, vocês fizeram o negócio do genograma? Sim. É Sim, professor. Sim, interessante, professor. né? O genograma. Bacana. Quem não Deu fez, ainda trabalho dá, danado. ainda dá para aprender. É mesmo. Falta essa habilidade mesmo. Hum. Mas é bom conhecer, né, o genograma, como é que... Sim, sim. Bom, então essas são as causas suspensivas. Professor, eu só não Oi. consegui entender um pouco desse inciso segundo, que fala o parágrafo único, sobre como Uhum. solicitar ao juiz que não seja aplicada essas causas suspensivas nesse caso aqui. O inciso segundo é para evitar confusão sanguínea, não é? Hum? Então ela só prova de que ela não está grávida, por exemplo. Então é um caso, né? Aqui, ó. É permitido aos nubentes solicitar do 1, de 3 e 4, provando a inexistência de prejuízo. Então, nessa parte aqui do prejuízo, é que não está prejudicando, que vai ficar, que já fez a doação do determinado bem, que todo mundo já está com seus bens, então não vai ter prejuízo nenhum. Ou que não tem bens, então não tem prejuízo nenhum. E para o caso lá da confusão, é só aquela provar ou que o filho já nasceu, se o filho já nasceu, então não vai ter confusão sanguínea, então se presume que era do casamento anterior, não vai ter problema do cônjuge atual, do novo cônjuge, ser, por exemplo, pensar que o filho é dele, né? Ou que ela não está grávida, ou que ela não tem, não está grávida. não está grávida. Aí não tem problema, entendeu? Que aí fica Uhum. preservado, né? Aí fica preservado é, é, a boa fé, né, da pessoa lá, né? Que de repente ela vai estar acreditando que o filho é dele, né? E aí não é, né? Pode não ser, né? Uhum. Não, é que Bom, na essas são verdade é as porque eu me causas. confundi. É porque Diga lá. na hora que eu perguntei, imaginei que o inciso segundo fosse também por confusão patrimonial.
Porque, por exemplo, questão do próprio regime, né, de bens, porque pode haver essa confusão, né, também. É, Porque se ainda nem se separa, não separou ainda os bens do não, primeiro matrimônio, como separar a do segundo patrimônio se vier a haver um divórcio também, né? Acaba que haver um certo exatamente. conflito. É, exa- exatamente para evitar esse tipo de situação é que a lei faz essas restrições. Então, fica separado até fazer as divisões devidas. Mas essa é a consequência. Não poder casar com comunhão parcial, nem com comunhão total. Casar só com a separação. Seguindo aqui, como é que se prova o casamento? Bom, o casamento ele pode ser provado pelo 1543. O 1543 é o artigo que fala da certidão de casamento. Então, como é que eu provo que uma pessoa é casada? Como é que eu provo que uma pessoa é casada? Bom, a própria lei já me diz como é que eu provo isso, né? Eu provo isso através do 1543, que diz que 1543, quem é que pode ler aqui pra gente? Pode Artigo ser. 1543. 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Olha só. Então, regra geral, como é que você prova um casamento? Você prova através de uma certidão de casamento, né? Eu acho que vocês já devem ter visto uma. Deixa eu ver se eu vejo aqui no Google. Certidão de casamento, um documento. Hoje em dia é um documento num papel especial, tem toda uma preocupação com o papel moeda. É toda uma preocupação com papel moeda, com os dados do registro. Antigamente era um formuláriozinho desses aqui, né, que você preenchia ou na máquina de datilografia, ou preenchia à mão mesmo. E você que eu digo é o tabelião, né? O tabelião preenchia à mão ou numa máquina de datilografia. Hoje é bem diferente, né? Hoje, ó, olha aqui, ó, uma certidão de casamento de 1935, como era antigamente. Hum, Era até sofisticado. Tinha máquina de datilografia e tudo nessa época. Achei aqui uma certidão de casamento de 1935. Tinha umas que era escrita à mão, professor. Hum, Tinha umas que era escrita à mão mesmo. Tem uma que é escrita à mão, né? Aí, ó, com marca. Aí tem aqui não sei se dá para ver. Acho que não abre, acho que não amplia mais do que isso, não. Aí tá aqui o contraente. Tá aqui os dados do noivo, aí os dados da noiva, data de nascimento e tudo mais. Isso aqui como era antigamente, né? Foi 1947, essa certidão aí. E já tinha Aí, uns selozinhos, selo. aí tinha os selos para provar que. Aqui tem a conta dos emolumentos, ó. Era, fez a conta aqui, pagou. Aqui o símbolozinho do cartório. Hoje está bem diferente, né? Hoje está
documento eletrônico, com registro, com uma série de coisas, né? Mas o que é essa certidão, né? Essa certidão é uma reprodução do que está no livro, lá no cartório. Até hoje é assim, né? O- Aqui no finalzinho consta, ó, o casamento foi celebrado no dia 12 de outubro de 1935, na comarca de Brusque, estado de Santa Catarina, termo lavrado. Aí tem o número das folhas, ó, folha 175, no livro Livro. 2A, livro em N2A, né? E o número do registro é o número 701. Então, o que é a certidão de casamento? Na verdade, ela é uma reprodução do que está lá nesse livro, né? Lá nesse livro 175, 2A, no registro número 701, tem esse casamento aqui registrado. Esse casamento de Pedro Morelli com Gisela Ristov. E aí tem todos os detalhes, quando foi que eles casaram, quem celebrou, a data e tudo mais. E desse documento que está lá no cartório, desse livro que está lá no cartório, o tabelião extrai uma certidão. E esta certidão é a certidão de casamento, né? É a certidão do registro, como diz aí o 1543. Professor, uma pergunta que é assim, uma curiosidade. Eu tenho essa certidão, o cartório tem um livro lá. Acontece um incidente, o livro sumiu, pegou fogo. E aí? É, Tem outra aí, prova? aí entra o parágrafo único na história, né? O parágrafo único do 1543. Certo. O que diz o parágrafo único aí, Francisco? Lê aí o parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Tá certo. Então, imaginamos que pegou fogo lá no cartório, o livro não existe mais, não existe, está tudo perdido. E aí você perdeu a sua certidão de casamento original, ela se deteriorou, porque ela está bem velhinha aí, né? Estou quase no ponto de rasgar, então você perdeu e agora você precisa provar que você é casado e vai lá no cartório buscar uma nova certidão, uma segunda via. Aí o tabelião vai falar para você, diz, não, sabe o que é, Francisco? Pegou fogo aqui no meu cartório, os livros todos foram queimados e eu não tenho mais esse registro para tirar uma segunda via dessa sua certidão. Qual vai ser a sua solução? Como o parágrafo único do 1543 diz que, tendo havido a perda do registro, você vai demonstrar através de um procedimento na justiça chamado justificação judicial. Deixa eu ver aqui no CPC. É um processo de jurisdição voluntária. Você vai abrir um pedido de justificação judicial. É um pedido de jurisdição voluntária. Cadê? Jurisdição voluntária é aquela que não tem lide, né? Jurisdição voluntária. Deixa eu ver aqui. Os procedimentos de jurisdição voluntária, eles estão lá no artigo 719 do CPC. E são os processos em que não tem lide, né? É, deixa eu ver aqui, ó. O que é a lide, né? A lide é uma pretensão resistida, né? Onde há Contenda. uma contenda e tal. Nesses processos de jurisdição voluntária,
Não precisa, não tem lide, né? Não tem discussão jurídica. Deixa eu abrir aqui. Na própria lei de registro público também, você entra com pedido de, deixa eu abrir aqui, lei de registro público, para aprovar. Aí você vai apresentar as testemunhas, você vai apresentar provas de que você era casado. É, cadê aqui? Na lei de registro público também tem o processo de justificação. E aí você vai ter que ajuizar uma, uma justificação. Ó, fiz uma busca aqui pelo nome de justificação. Não, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é a lei de registro público, tá? É a lei 6.015, que é a lei chamada do É registro o público. 88 aí, né? 88 já tem. É, o, a- o, ar- Incêndio, é, o, ar- 88. é, o artigo 88 fala sobre questão de para você provar o assento do óbito, para você fazer, para você demonstrar uma situação como essa lá, que, por exemplo, pegou fogo e tal. Aí você abre um pedido de justificação judicial para que o juiz autorize o cartório a fazer, né, esse registro, refazer esse registro, reconstruir. Vou botar aqui o suprimento. Aqui, ó, o suprimento. Você vai fazer esse pedido aqui, ó. Pretende que restaure, ó. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique. No caso aqui, você vai pedir a restauração, né? Restaura, supra, retifique um assentamento no registro civil, ó. Registro civil, que é o do casamento, no caso, né? Quem pretender que se restaure, supra, retifique um assentamento no registro civil requererá em petição fundamentada, instruída com documentos, com indicações que o juiz ordene, ouvido o Ministério Público, interessado na prazo de 5 dias, que ocorrerá em cartório. Então, se você conseguir. Bom, o cartório lá pegou fogo, sumiu, desapareceu, não tem mais, né? Aconteceu um incêndio, pegou fogo em todos os livros. Aí você entra com o processo, que é esse aqui, né? Dessa justificação, que é aqui o Código Civil permite que você possa usar provas indiretas, né? As provas indiretas são as provas de testemunhais, documentais, então tem a foto lá do seu casamento, tem testemunhas, tem 3, 4 testemunhas, ou duas, né, que atestam perante um juiz de que realmente você se casou e tudo. Se for o caso, de repente você leva o padre, né, como testemunha. De repente tem um registro lá do casamento foi civil, né, então tem documentação lá, né, da Né? igreja, né, A gente tem os vídeos, né? tem os vídeos e tal. Então, pode acontecer realmente desse registro se extraviar, e aí você consegue demonstrar através de um procedimento de jurisdição voluntária essa justificação judicial para que você peça para que o juiz mande o tabelião restaurar ali aquele registro. Assim, não é incomum, não é um negócio assim inédito de acontecer, pelo contrário. Dependendo da organização do cartório, dependendo do porte do cartório,
é até muito comum acontecer. Se ele for um cartório desorganizado, que não estiver, né, com seus livros em dia e tudo, é, é, é comum acontecer nesses cartórios desorganizados, de perderem o livro, ou a folha do livro ser arrancado. Geralmente, os livros de cartório eram aqueles livros grandes que era. Não sei se vocês já viram um livro de cartório. É um livro, aqueles livros de capa dura, grande, né? Olha, vou botar aqui no Google, várias fotos de livro de cartório. É uns livros grandes que tem umas de capa dura assim, ó. Não sei se você já viu. Uns livros grandes assim, ó. Tabelião, tabelionato e tal. Ó, esses livros aqui, ó. Esses livros aqui são bem antigos, ó, Francisco, bem antigo, ó. Aí o tabelião aí abre o livro e escreve o registro no livro, né? No livro. E é desse jeito aqui mesmo, é em livro, é registrado no livro, ó, o livro de casamentos, tá? O livro de nascimento, o livro de óbito, o livro de casamento, aí tem esses livros todos, né? E aí ele vai e faz o registro. Ó, mas tá vendo aqui, por exemplo, ó, esse daqui, ó, tá bem ruinzinho, ó. Tá bem, ó, as folhas já estão tudo rasgando aqui, tá dando para ver? As folhas estão tudo rasgando e tal. E se der o azar de ser justamente a folha onde estava o registro do seu casamento, Francisco. Aí você vai lá pedir uma segunda via da certidão, e aí o tabelião disse, olha, procurei, mas essa folha aqui não existe mais no livro. E aí, o que você vai fazer, Francisco? Tem que ir para a justiça, né? Aí você vai entrar com um pedido de uma justificação judicial para que o juiz supra aquele registro, né? Ele restaure, melhor dizendo, aquele registro para que você consiga demonstrar que você se casou, né? Porque esse documento, chamado certidão de casamento, ele é um documento importantíssimo. É ele que prova que você é casado. Se você não tiver esse documento em dias, significa que você não tem como provar que você é casado. Ah, eu tenho a foto do álbum de casamento. Ah, eu tenho o vídeo mostrando que eu sou casado. Não serve. Você não vai conseguir legalmente provar que é casado. Isso tudo aí que você tem indiretamente, né, que é testemunhas, documentos, fotos, etc., você vai precisar usar para entrar com um pedido na justiça de jurisdição voluntária, para que o juiz se convença de que você está falando a verdade e que mande o tabelião restaurar aquele registro daquela folha que se soltou e extraviou. Aí o tabelião vai fazer de novo aquele registro e vai, aí sim, expedir a certidão de casamento, a segunda via, e aí pronto. Agora você está com a certidão. Agora você prova que é casado. Obrigado, Wilson. Me diga lá quem queria perguntar. E aqueles papéis que são da paróquia, da diocese, registram um casamento também, no caso do casamento católico, por exemplo. Isso. Bom, aquele papel você pode usar como prova, né? Imaginando que o registro mesmo do tabelião, que é esse livro aqui mesmo, que é onde ele registra, né, as coisas, ó, registro, esse livro, hoje já tem em formato eletrônico, já está bem avançado, mas tem muitos ainda que são registrados no livro mesmo. Bom, o casamento no Brasil, o que é válido é o casamento civil. É esse que está aqui no livro do cartório, não é aquele que está no livro lá da igreja. Aquele que está no livro da igreja vai ser útil para você, Arthur, justamente agora, né? Que o tabelião perdeu aquele livro, perdeu a folha, extraviou aquele livro, ou tocou fogo, enfim, sumiu, não existe mais. E aí você precisa de uma segunda via da sua certidão de casamento, e aí o tabelião vai dizer assim, olha, não tenho mais essa folha, não tenho mais esse livro, e agora você vai ter que restaurar pelo artigo 109
da lei do registro público. Você vai ter que abrir um pedido de uma ação de justificação judicial para que o juiz ordene o tabelião restaurar aquele registro que desapareceu, extraviou. Aí, você vai juntar como provas e documentos tudo o que você achar importante para demonstrar que você está falando a verdade. Então, você vai trazer aquele papel lá da igreja, que tem o registro lá do dia do casamento, que o padre casou e tal. Aquele documento vai ser muito útil nessa hora de você tentar demonstrar para o juiz que você realmente está falando a verdade, Arthur, que você está casado, que realmente você não está burlando nenhuma regra. Eu acho que você já deve ter entendido que a lei protege muito essa questão do casamento, né? Desde as habilitações, a solenidade, a cerimônia e tudo. É tudo uma solenidade muito detalhista, com muita proteção jurídica, porque o fato de você estar casado com alguém tem inúmeras repercussões, né? Tem repercussões patrimoniais, tem repercussões no regime de bens, de filhos, tem repercussões em várias áreas da sua vida. Então, é um documento que é muito, a lei dá uma bastante cautela com relação a isso. Então, sim, você vai poder usar aquele papel para restaurar o seu registro, né? E aí, você está perguntando se vai ser sigiloso ou o processo vai ser público. O casamento, ele, de regra, ele é público. Tá vendo? Ficou registrado aqui no livro. Ó. Aqui no livro tem, esse livro é público, tá? Então o tabelião vai registrar aqui o dia do casamento, quem registrou, quem celebrou, o nome do noivo, da noiva e tal. Ele vai colocar aqui e a função justamente desses livros nos cartórios é dar publicidade àquela relação, àquele casamento. Então, partindo do princípio que o casamento é público, inclusive a gente viu que durante a cerimônia não pode ser de portas fechadas, tem que ser de portas abertas e tal. É todo, né, para alguém poder chegar lá e apresentar um impedimento, para a pessoa não poder casar, sendo impedida de casar e tal. Então, é toda uma solenidade para entender que aquele ato é público. Então, se aquele ato é público, quando você está pedindo para restaurar o seu processo de justificação e está pedindo para restaurar, não faz sentido esse processo andar em segredo de justiça, porque é público. O ato que você quer restaurar tem que ser público. Então, não teria como, a princípio, você pedir para que esse processo seja tramitado em segredo de justiça, porque o ato final dele tem que ser público, que é o próprio restauração do registro. Até porque, nesse caso, o Ministério Público, ele tem que falar, né? O próprio artigo 109 aí da Lei do Registro Público fala que tem que falar, tem que manifestar, né, sobre o caso. Porque pode ser uma fraude, de repente você não casou coisa nenhuma, mas você quer interferir ali numa partilha de bens que está acontecendo, então, de repente você apresenta uma certidão para dizer que você é o herdeiro, uma certidão de casamento para dizer que você é o herdeiro, não é outra pessoa lá. Então, de repente, pode ser uma fraude, né? Um dia desses, a gente estava fazendo um mutirão esses mutirões que tem de família, né? De vai nas escolas e tal, atender a população, fazer negócio de mutirão, né? Vocês sabem que é tipo ação global, essas coisas, né? Mutirão de... E aí, tinha um casal tentando fazer um acordo lá de união estável. Eles estavam tentando pedir, né, para o juiz lá do mutirão da época lá dessa ação global. Vocês sabem que é ação global, né? Esses mutirão que tem, né, periodicamente para tirar documento, fazer questão de casas de família e tal. E aí, esse casal, um homem e uma mulher, estava querendo
que a justiça reconhecesse que eles eram união estável, e ele estava oferecendo para ela, no acordo de união estável, que era tudo acordo, ele estava oferecendo para ele 60% do salário dele, para ela, no caso, né? Fazendo um acordo oferecendo 60%. E ele era médico, então ele tinha um salário muito alto e tal. Aí ele estava oferecendo 60%. Aí a gente começou a achar estranho isso, né? Como é que uma pessoa voluntariamente vai lá e oferece 60% do seu salário e tal? Qual era a moral da história, né? Na verdade, ele estava sendo demandado num divórcio, ele era divorciado, ele estava num processo de divórcio, e aí ele queria que a mulher, ex-mulher, no caso, né, dele, que botou ele no processo de divórcio, não conseguisse a pensão, né, para dizer que ele já estava todo comprometido com a pensão dele, já estava pagando a atual esposa, etc, etc. A atual convivente, no caso, né, que era a união estável. Mas, na verdade, tudo era uma fraude. Tudo era uma fraude, Arthur. Ele não, ele não tinha união estável com essa moça. Essa moça era uma amiga dele e estava fazendo essa simulação, assumindo aí a situação de companheira dele, né, para ajudar ele a ficar com 60% do salário dele. Essa amiga é boa, né? Ficava 60% do salário e depois ela devolvia, né? Pelo ajuste entre os dois, ela devolveu. Perigo ela não devolver, né, Francisco? De repente ela gosta, né? Não, ele ia se dar bala, não ia devolver, não. Mas aí foi descoberto, na verdade, que era uma fraude. E aí o Ministério Público foi bastante perspicaz, né? Que ele primeiro achou estranho aquela situação. Então, quando você vê um acordo assim um pouco fora dos padrões, um tanto quanto estranho, desconfie, pode de repente ter alguma fraude lá, viu, Arthur? Então, o Ministério Público tem que atuar nesse processo, esse processo é de interesse público, você pode estar fraudando, você pode estar fraudando a sua ex-esposa, não estou dando ideia não, Arthur, é só um exemplo, tá? Você pode estar fraudando seu relacionamento anterior, pode estar fraudando bens, pode estar, como nesse caso ele estava fraudando o salário, ele estava querendo já botar 60% para essa atual companheira, que é quando a esposa dele fosse fazer a pesquisa sobre os rendimentos dele, o salário, só ia achar 40%. E aí ele não poderia ficar sem nada, então o juiz no máximo ia dar o quê? 10%, 20%, alguma coisa assim. Mas na verdade tudo é uma fraude. Então, assim, o Ministério Público quer saber, viu, se é fraude ou se não é. E se for fraude, tem os problemas criminais, né? Tem a falsidade documental, falsidade ideológica, a sonegação de bens, aquela questão, Francisco, né? Sonegação de bens e tudo. Aí você vai responder processo criminalmente. Já tem que você quer ajudar a pessoa e não tem exata noção do que você está assumindo ali e saiu com um processo criminal nas costas, né? Os dois, né? Os dois acabaram, não fez o acordo não foi homologado, o Ministério Público não concordou, disse que era fraude, então o acordo não foi homologado. E aí eles queriam aproveitar, né, aquele mutirão, porque nos mutirões sempre é muita É gente para mais ligeiro, atender, né, é professor? mais ligeiro, né, muito rápido, não se faz uma triagem, mas faz sim. O Ministério Público fez a triagem e não identificou que era uma fraude, e mesmo ali em mutirão e tudo, e deu muito ruim para eles, né, para os dois, né, enfim. Mas é isso, viu? Se for extraviado, você tem como demonstrar a sua, você tem como demonstrar a sua existência por essas outras formas, né? Testemunhas, documentos e aquele papel lá da igreja vai ser bastante útil para isso. Bom, gente, a gente pode ficar por aqui.
não tem chamada, né? Todo mundo tá presente. E a gente se encontra na próxima quarta, né? Não é nenhum feriado, né? Não é feriado, né? Não, não. Vocês estão quase de férias, né, Edmir? Já estão quase um mês sem a gente se encontrar, né? Mas aí na quarta-feira, e aí vocês vão pensando num dia para a gente repor uma aula, né? Que está faltando. Tá Vamos faltando ficar na aula. expectativa, na hora que o professor fizer uma viagem, uma coisa, a gente lhe avisa. Liberar, né? A sexta-feira, né? Quando Isso. vocês tiverem uma sexta-feira liberada, a gente pode fazer, inclusive assim, online, não tem problema não, se for o caso, Certo, tá? certo. Tá. Tá, boa noite então para todo mundo, obrigado aí pela presença, até Boa quarta. noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Até quarta, professor.